Uma curiosidade sobre o autoextermínio, o famoso... Não posso falar a palavra, senão a gente é cortado, ok? Então, o autoextermínio, o eliminar a própria vida. Para você faz alguma diferença se a pessoa fizer de uma vez, ou se ela fizer aos poucos, ao longo de meses ou de anos? Ela não está cometendo o autoextermínio do mesmo jeito? Entende isso aí que eu estou te dizendo? A pessoa cometeu de uma vez, ou ela cometeu aos poucos, de acordo com o que o crente acredita, lá em 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Lembrando que em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está falando da igreja como um todo, o corpo místico de Cristo. Não está falando do meu corpo como templo do Espírito. Ele está falando do nosso corpo como templo do Espírito em 1 Coríntios 6, não em 1 Coríntios 3. Mas as pessoas dizem que quem comete o autoextermínio vai para o inferno, né? Porque está destruindo o santuário de Deus. Tá, ainda que lá em 1 Coríntios 3, Paulo estivesse falando do nosso corpo individual, mas a pessoa comete de uma vez, ele foi lá e acabou com a vida, ou ele cometeu aos poucos, não é a mesma coisa? Olha para você ver a hipocrisia. Todo mundo sabe que faz mal, mas você já viu como que a grande maioria das pessoas, e isso inclui também a maioria deles, os evangélicos, são sedentários e muitas vezes com a recomendação médica para fazer atividade física. Se o médico diz que a pessoa está com problema de saúde e que para ele melhorar, ele tem que fazer atividade física e ele não faz, ele não estaria também destruindo o templo do Espírito? E a maçã de peito, aquela picanha com aquela gordurinha, o crente adora comer aquela carne que a gordura escorre pelos cantos da boca. Vai matar aos poucos, vai entupir as veias, vai um monte de problema aí. Também você não está destruindo? E um monte de crente que adora, por exemplo, a Coca-Cola. Um monte de crente que come doce, é igual formiga para doce. As massas, né, cheia de carboidrato, cheia de glúten, e comem à vontade. E o que é pior, lá em Gálatas capítulo 5, nas obras da carne, Paulo vai falar da glutonaria, que é uma obra da carne. O que é pior, ele diz que quem comete aqueles pecados que estão ali em Gálatas 5, não vão herdar o reino de Deus. E o crente, gente, não é crítica, tá? Entenda o que eu estou te falando. Um monte de crente obeso, barrigudo, primeiro que é sedentário, segundo porque come demais, e ainda se gaba disso. Crente, beber não bebe não, mas comer, come com uma beleza, ainda ri, acha bonito, e a Coca-Cola, entende? Adoram alimentos não saudáveis como miojo, por exemplo, e tantas outras coisas. Dormem pouco, dormem muito pouco, ok? Quando o médico diz que tem que cuidar da saúde, eles não cuidam, vão apenas para a oração, entende? Se eu estou fazendo coisas que estão prejudicando o meu corpo, eu estou cometendo o autoextermínio do mesmo jeito. Só é aos poucos, não é de uma vez, né? Quando o médico manda tomar algum remédio, quem mais? Eu estou falando como profissional da saúde, ok? Eu sou psicanalista e professor de psicanálise. Quem mais toma remédio por conta própria ou suspende a medicação por conta própria são os crentes. Você também não estaria cometendo o autoextermínio? Eu volto a te perguntar, qual a diferença entre cometer de uma vez e cometer aos poucos? Quando eu falo para você, infelizmente, ensinam tantas coisas no púlpito, mas muita coisa necessária não é ensinado. Então é uma hipocrisia do tamanho do mundo, é uma hipocrisia sem tamanho, é o que se aprende dentro das comunidades cristãs, das comunidades ditas cristãs, das comunidades evangélicas. Autoextermínio de uma vez ou aos poucos é autoextermínio. Tudo que você sabe que faz mal para a sua saúde e que você sabe que tem recomendação médica para fazer ou para deixar de fazer, e você faz o contrário, você está aos poucos cometendo autoextermínio. Você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Mais uma verdade para você. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.